De volta com o Bandeirantes Acontece para o nosso papo, a cada 15 dias que acontece com o Cid Torquato, presidente do Econlibras. Sempre bom tê-lo aqui. Cid, como vai? Boa tarde. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan. Cid. Boa tarde a todos. Tudo bem? Tudo Me ótimo. escutam bem? Me escutam bem? Sim. Tudo perfeito. Ô Cid, eu estava lendo um artigo que você mandou aqui para gente e que fala sobre algo que foi repetido tantas vezes aqui, né, nesse nosso papo sobre a vida da pessoa com deficiência, sobre evoluções, sobre no que a gente precisa crescer como sociedade. O nome do artigo, Nada sobre Nós Sem Nós. Essa frase você já ouviu aqui, repito, várias vezes. Eu só não sabia a origem, e o seu artigo fala exatamente sobre a origem lá dos anos 80, né? Como surgiu, pelo menos um fragmento que daria origem a essa frase. E mais interessante ainda, além do seu artigo, ô Cid, é perceber que Nada sobre Nós Sem Nós foi ganhando um espectro muito maior, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, Ronald, é muito interessante falar sobre isso, né? Porque, de novo, né, a gente já falou aqui, as palavras têm muito significado, e principalmente para essas lutas, né, dos grupos minorizados, né? Então vamos pensar em pretos, em LGBT, bom, o que seja aí, os indígenas, grupos minorizados que viveram né, durante a vida inteira à margem da sociedade. Então, né, a grande parte da sociedade não sabe sobre, né, esses grupos, não sabe suas demandas, não sabe nem como chamar, né, se chama de uma coisa ou se chama de outra. Então, é importante, e é muito importante no processo de afirmação desses grupos, né, de empoderamento, de protagonismo, de que o letramento, né, ou seja, as palavras usadas para se referir a uma coisa ou outra sejam apropriadas, né, para não incorrer, quer dizer, a falta, né, dessa visão, né, da importância das palavras pode trazer e criar situações indelicadas hoje em dia, né? Em função da nomenclatura. Então, é importante discutir essas questões. E, especificamente, essa frase poderosa, nada sobre nós sem nós, ela vem sendo usada por vários movimentos aí no mundo ao longo do tempo, mas virou o grande lema das pessoas com deficiência, do movimento político das pessoas com deficiência. Por quê? Basicamente porque, historicamente, as decisões sobre pessoas com deficiência, né, mesmo pessoas com deficiência absolutamente lúcidas, ou seja, sem nenhum impedimento intelectual né, para tomar uma decisão, quem tomava a decisão por elas era o médico ou a família. Então, nesse movimento de afirmação, né, e as decisões eram tomadas sem a presença. Então, nesse movimento de afirmação, surgiu essa frase poderosa, nada sobre nós sem nós. Ô Cid, é claro que quando o assunto é equipamento, você tem diretrizes que são universais, né? Então a escola tem de ter o corrimão, o banheiro tem de ser adaptado, as carteiras escolares. Então você tem diretrizes fundamentais, elementares, que servem para qualquer canto do planeta. Agora, por exemplo, emprego. Quais as dificuldades do mercado de trabalho? O que é oferecido? Que condições são encontradas? O que é exigido? Qual o salário médio oferecido? Os trabalhadores que portam alguma deficiência, eles são ouvidos por sindicatos, ou pelo Congresso Nacional, ou por entidades representativas? Porque você está dizendo, né, nesse lema, é preciso ouvi-los, escutá-los, saber qual é a realidade. Além do elementar, que é a rampa, existe essa preocupação. No Brasil,
As pessoas são ouvidas? Olha, o Brasil é muito elogiado no âmbito das Nações Unidas, né, da ONU, pela participação que vem tendo desde 2006, quando se foi realizada a cúpula mundial, a Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, essa cúpula que aconteceu em 2006 e que consolidou esse lema, nada sobre nós sem nós, ele né, pressupõe para os países signatários, e o Brasil é um país signatário, né, do resultado, né, dessa convenção, e os países são obrigados a prestarem, né, passarem dados anualmente sobre a evolução né, das políticas públicas em prol das pessoas com deficiência nesses países. E o Brasil sempre tem destaque nessas ocasiões, elogiado, inclusive, né, pela própria legislação que foi criada no Brasil a partir da Convenção. A Convenção da ONU inspirou a criação da LBI, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, também conhecido como Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é considerado uma das legislações mais modernas do mundo em termos de pessoa com deficiência. Né? De novo, a gente entra numa outra conversa, né? Que como a lei não foi regulamentada, então você não consegue usar nenhum desses artigos super avançados que ela tem. Mas voltando ao assunto principal, que era essa questão do nada sobre nós sem nós, né? E do letramento, né? E de envolver essas pessoas. Então, respondendo, né, a sua pergunta, Zaida, de forma crescente, sim, as pessoas com deficiência são consultadas em alguma medida aqui no Brasil pelo poder público, né, nos vários... Óbvio, você tem de tudo um pouco num país enorme como o Brasil, mas a tendência é cada vez mais se escutar, sim, as pessoas. Ô Cid, a visibilidade é muito importante em todo esse processo. Qual o impacto dos Jogos Paralímpicos para as pessoas com deficiência e para a sociedade em geral? Para essa visibilidade. Excelente pergunta. Muito grande, né, Zaidan? Porque o grande desafio das pessoas com deficiência, né, como movimento político, falando assim, se a gente não está individualizando, porque, óbvio, cada pessoa tem uma experiência diferente e a deficiência impacta mais ou menos as pessoas dependendo de uma série de questões, né? Mas, como movimento político, o grande desafio né, da população com deficiência é a luta contra o capacitismo, né? É a luta contra a percepção da sociedade, das pessoas que não têm deficiência e não têm informação, de que a deficiência ela representa uma incapacidade. A pessoa é incapaz, né? A pessoa com deficiência é incapaz. E não é assim, né? As pessoas com deficiência são muito capazes, né? E tem de tudo, né? Então, essa luta contra o capacitismo. Os Jogos Paralímpicos, eles, como são inspiradores, né? Eles quebram, eles derrubam algumas dessas barreiras do preconceito, fazendo com que a percepção das pessoas que não têm deficiência com relação às pessoas com deficiência seja mais elevada, ou seja, eles passam a pensar que são incapazes e veem como pessoas capazes. Então, acho que esse é o grande impacto. Mas deixa eu só comentar agora, né, para finalizar, viu, Ronald? Diga lá. Eu escrevi aquele artigo para provocar, mas fazer uma provocação positiva, né? Essa frase, nada sobre nós sem nós, ela é muito poderosa.
e ela vem aí crescendo, né, desde a década de 80, como você falou, sendo consolidada na Convenção da ONU de 2006 e virou o lema absoluto do movimento das pessoas com deficiência no Brasil e no mundo. E daí eu faço uma provocação naquele artigo dizendo, viu, Zé, o seguinte, que agora, tendo em vista a promoção da diversidade, né, e essa maior consciência, a frase tinha que mudar para nada sobre nós sem todos nós, né, pressupondo a participação de todos, até porque os temas se cruzam, né, principalmente desses grupos minorizados. E daí começou uma discussão no LinkedIn, e a última frase que foi cunhada, né, e acaba sendo, eu acho que, interessante como provocação, né, dessa mudança, não é nada sobre nós sem todos nós, mas tudo sobre nós né, com todos nós. Né? Tudo sobre nós com todos nós. Então, quer dizer, o artigo foi feito para criar uma provocação, né, para ouvir as pessoas, e teve um grande engajamento, a discussão foi positiva, é uma frase forte e serve para todos os movimentos, né? Eu acho que de afirmação nos dias de hoje, né? Perfeito. Tudo sobre nós, né, com todos nós. É isso aí. Boa. Cid, muitíssimo obrigado mais uma vez pelo papo aqui conosco. A gente se fala em breve aqui, tá bom? Obrigado, um abraço para vocês. Valeu. Um abraço, Cid. Agora,